O Ayrton fez aniversário ontem e é interessante pensar o que ele estaria fazendo se ele estivesse vivo. Eu acho que ele estaria competindo ainda de rally, fazendo alguma coisa que ele adorava. A grande paixão dele era dirigir. E é interessante o quanto ele virou um mito, né? O quanto ele saiu da vida para entrar na história. E ele reclamava muito que a imprensa tratava muito mal ele, principalmente a imprensa brasileira, né? Então é curioso assim perceber o quanto a gente mitifica, né? A gente transforma em herói pessoas comuns. Embora ele não fosse nada comum, ele era muito especial, mas todo mundo é especial. Mas ele tinha grandes qualidades e grandes defeitos, né? Como todo ser humano. Ele era um ser humano com seu brilhantismo e as suas limitações. Eu lembro uma vez que a gente viajou para Búzios, né? A gente foi de avião, um avião emprestado por algum empresário, eu acho que era o Braguinha, e aí tava lá eu, o Ayrton e o Galvão Bueno, e o Ayrton tinha uma coisa muito, ele era muito sensível, né? O Ayrton era uma pessoa muito sensível, e ele era muito ciclotímico, ele tinha uma coisa difícil, que ou ele ficava muito quieto, muito introspectivo, muito preocupado, e ele passou, eu tentava conversar com ele a viagem inteira, e ele estava muito preocupado com algum tema, e aí de repente, de uma hora para outra, ele começava a brincar, aí virava uma criança brincalhona, super bem-humorado, aí voltava a ficar carrancudo. Então ele tinha essa mudança de humor muito forte. Ele era muito sensível, realmente. Os atletas, realmente, eles refazem o mito do herói, né? Eles são essas pessoas que vão em busca de desafios, né? Como se fosse a mitologia antiga. E a gente esquece o quanto isso é pesado também para o atleta, né? Ele vivia uma angústia muito grande, a gente percebia isso, principalmente quando ele foi ficando mais famoso, de ter muita demanda, né? De ter uma vida muito estressante, é um nível de exigência muito grande, né? E é muito difícil lidar, né, com esse desafio, e é uma necessidade de autoafirmação constante, né? Tanto que muitos atletas eles ficam com depressão, né? É muito fácil hoje em dia um atleta de elite viver o processo depressivo, é muito comum, mas ainda tem muito preconceito, eles não buscam ajuda, né? E a gente precisa de ajuda, tem momentos que a gente precisa de ajuda. E tem uma coisa interessante que é a depressão pós-conquista, né? Porque a gente sempre idealiza que o auge da felicidade vai ser quando você conquistar tudo, né? E muitos atletas, né? A gente viu o Medina, o Felipe Toledo no surf, que eu acompanho mais, né? O Phelps, o Michael Phelps, por exemplo, depois que ele ganhou tudo, ele virou um mito olímpico, né? O cara que mais ganhou medalha de ouro, ele ficou em depressão, né? Porque depois que você conquista tudo, você fica com menos do que você tinha no começo, né? A sensação é de esvaziamento, é de é uma crise mesmo, muito comum dos atletas, porque o que acontece? Como diz Schopenhauer, né? A vida é a ânsia de desejar e o tédio de possuir, né? Então, pensando no Ayrton, eu acho que quando ele se foi, né? Ele ele deixou a vida para entrar na história. Ele morreu no auge, isso mexeu com todo mundo e a gente só valoriza aquilo que a gente não tem, infelizmente, né? Tem muitos atletas que estão por aí, né, no ostracismo, né, também que são grandes atletas. Não estou comparando que ele realmente é um atleta muito fora da curva, o Senna, né, que eu raramente chamo de Senna, eu chamo mais de Ayrton, mas realmente ele foi um dos pilotos mais brilhantes que já existiu. Ele era muito especial, realmente, tinha um talento muito especial. Mas é interessante e curioso pensar isso. Exatamente o que me faz refletir é que se ele tivesse aqui, né, ele teria tido tropeços, teria tido falado bobagem, né, como todo mundo pode falar, às vezes numa entrevista, aí tira de contexto, e talvez ele não fosse nem sombra do que a gente colocou a representação do Ayrton hoje em dia, né? Ele seria um ex-atleta que está parado,
E isso é curioso, né? Quando a gente não valoriza, né, os atletas, as mentes brilhantes, principalmente no Brasil, né? A gente não tem reconhecimento realmente. E existe uma coisa muito difícil de ser atleta, é que você tem que provar o tempo todo o seu valor, né? A gente pega no surf, por exemplo, tem três atletas que não precisariam provar mais nada, né? Que é o Medina, o Ítalo e o Filipinho. Mas mesmo assim, todo ano, né? Então, assim, é como se fosse um trabalho hércules, né? Na verdade, refaz o mito de Sísifo, né? Que o Sísifo ele tinha que empurrar uma pedra até o final da montanha todo dia para ver essa pedra cair e no dia seguinte iniciar esse trabalho de novo. Então, o atleta ele vive o mito de Sísifo, né? Ele tem que todo dia fazer um esforço absurdo e esse esforço ele tem que se renovar porque vai vir a nova geração, ele tem que provar que é relevante de novo. Então, assim, só para saber que o atleta ele vive um processo muito sofrido, né? Embora, claro, tenha paixão, é uma delícia, ele adora o que ele faz, tem muita adrenalina. O atleta ele vive emoções que ninguém vive, né? De euforia, de êxtase. Então é muito especial ser atleta. Mas a gente esquece o quanto é exigente e pesado ser um atleta, né? Eu que vivo próximo a isso, né? Há muitas décadas, eu sei o quanto eles sofrem, quanta angústia, quanto peso tem em cima das costas de um atleta, né? De qualquer atleta. Ele tem que estar sempre provando para ele e para os outros que ele é relevante, isso todo ano a mesma coisa. E é muito exigente, porque você compete com gente do mundo inteiro, né? Então, assim, é uma coisa maluca. O esporte é uma coisa realmente não é saudável, né? Tanto fisicamente como mentalmente não é saudável. Então, os atletas precisam se proteger mais, né? Precisa relativizar mais as coisas e saber que você não precisa provar seu valor para ninguém, que você já é, né? Você já é uma pessoa vencedora, independente de estar em primeiro no pódio, segundo, terceiro, você já é um vencedor. Se você é um atleta, você já é um vencedor de cara, porque você tem que enfrentar uma barra muito pesada todo dia.